Saga Buu sem Guerreiro Z. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. Saga Buu sem Guerreiro Z. E aposto que vocês devem estar se perguntando que Saga Buu é essa, Rafael. Bom, galera, essa Saga Buu se passa naquela linha temporal onde o Cell acaba matando o Trunks para roubar a máquina do tempo e retornar ao passado. Então, consequentemente, o Cell fazendo isso, né, matando o Trunks, ele deixa aquela linha temporal sem nenhum guardião, né, sem nenhum Guerreiro Z. Mas, Rafael, será que a Saga Buu realmente ocorreu nessa linha temporal, mesmo sem o Trunks lá para chamar a atenção do Babidi e do Daburá? Sim, galera, ela ocorreu. Porque se você pegar a Saga Buu, onde se passou lá no futuro, onde o Trunks e o Kaioshin combateram lá o Daburá e o Babidi em Dragon Ball Super, o Babidi cita lá que levou, né, 10 anos para poder reunir energia o suficiente para despertar o Majin Buu. E que esse foi o motivo de ter demorado tanto tempo, né, para chegar na Terra lá no futuro e despertar o Majin Buu. Então, consequentemente, isso aconteceu também nessa linha temporal. O Babidi levou todo esse tempo para reunir essa energia fora da Terra, até que fosse até a Terra para despertar o Majin Buu. E chegando lá, como não havia o Trunks e nenhum Guerreiro Z, porque todo mundo foi morto pelos androides, o Babidi teve mais facilidade. É claro, ele pode ter tido ali, né, uma resistência da parte do Kaioshin e também do Kibito. Só que a gente sabe que o Kaioshin, ele não atacaria o Babidi sabendo que tem um Daburá. É claro, o Daburá foi um efeito surpresa, eles podem ter sido pegos de surpresa, e aí acaba se fazendo duas possibilidades. A possibilidade do Babidi e o Daburá matarem o Kaioshin e o Kibito, e consequentemente também matarem o Bills, que aí o problema seria gigantesco, né, sem o Bills para lhe deter a ameaça Majin Buu, o Majin Buu destruiria todo o universo, ou quase. E a outra possibilidade, que é o Kaioshin permanecer vivo, né? Porque a gente sabe que o Kibito tem o poder de teletransporte, então ele percebendo que o Daburá tá lá, ele não iria fazer nada, ele iria recuar, né? E pensar num outro plano, numa outra estratégia. Qual? A gente não sabe. Ele poderia, por exemplo, ir atrás de um outro guerreiro, de uma outra pessoa para ajudar, né, a derrotar o Majin Buu. E se você pegar ali, né, o canon de Dragon Ball Super, ele poderia muito bem encontrar o Broly, por exemplo, galera. Imagina o Kaioshin tendo que recrutar o Broly para derrotar o Majin Buu nessa linha temporal. Seria bem divertido, né, acompanhar essa história, com certeza. Ver ali, né, o Shin tentando ali domesticar, digamos assim, o Broly para deter essa ameaça Majin Buu. É claro que para o Broly seria bem tranquilo. Acredito eu que o Broly se adaptaria rapidamente ali ao Majin Buu e derrotando. Isso se o Majin Buu não quisesse absorver ele. Bom, isso dá uma história para um outro vídeo, para me aprofundar cada vez mais, né, nessa linha temporal, nessa Saga Buu alternativa, com ou sem o Bills e com o Kaioshin tendo que recrutar o Broly, ou talvez, quem sabe, um outro guerreiro no universo 7 para deter essa ameaça. Mas que seria interessante seria, na minha opinião, se ele mata o Shin, acabou. Matou o Shin, não tem pra ninguém, porque até se ele chegasse no planeta Vampa, ele não precisaria entrar no planeta Vampa, até porque o Babidi não ia querer nada com o planeta Vampa, ela não tem nada para se encontrar. Então ele destruiria ele diretamente, assim como o Majin Buu fez, né, na Saga Buu recorrente, onde ele, por onde ele passava, destruía ali, né, as cidades que se encontravam na Terra. Saga Buu com 2 Trunks. Bom, galera, é isso mesmo que vocês escutaram. Saga Buu com 2 Trunks. Por quê? Porque no final da Saga Black em Dragon Ball Super, o Trunks resolve voltar para o futuro novamente. Só que ele citou que ele queria voltar para um futuro antes da aparição do Babidi e do Daburá. E se ele voltasse para esse futuro, consequentemente, ele iria encontrar com a sua versão dessa linha alternativa. Então seria muito interessante ver o que aconteceu. Com certeza, nessa Saga Buu, nessa aparição do Babidi e o Daburá, eles não conseguiram despertar o Majin Buu, assim como também não conseguiram no futuro desse Trunks, que foi para esse futuro alternativo. Por quê? Porque se o Trunks, que não tinha todo esse poder, porque assim, você pega esse Trunks que foi para esse futuro alternativo, ele estava no nível do Goku Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Super, galera. Mesmo ele estando no Super Saiyajin 2, ele tinha esse nível ali, né, equiparado ao do Super Saiyajin 3 do Goku. Então imagina o que ele faria com o Daburá, que tinha ali mais ou menos a mesma força do céu perfeito antes do Zenkai, é claro, e
com o Babidi? Não sobraria nem um pedacinho assim para contar a história dos dois, né? Que o Trunks não brinca em serviço, a gente sabe disso, e iria partir para cima deles com tudo. A questão é o que aconteceria depois. Aqui fica no campo da teoria. Por quê? Porque se tem dois Trunks da mesma idade, na mesma linha, ficaria um negócio meio estranho até mesmo para Bulma, né, galera? Então, assim, o que eu faria se eu tivesse o poder do roteiro, né, se eu pudesse roteirizar essa história, seria o seguinte: eu faria esses dois Trunks fazer a mesma coisa que o Piccolo e o Neo fizeram lá em Namekusei, fazer uma assimilação, assim, ficar muito poderoso, além de todos os limites, porque a gente pega ali o Piccolo com o Neo, o Piccolo chegou a 1 milhão, né, de poder de luta. Imagina o que esses dois Trunks alcançariam fazendo essa assimilação. Então, com isso, eles conseguiriam deter ali, né, o Black, mesmo sem a ajuda do Bills, até porque teriam muito mais poderoso, e como eu citei quase aqui agora, o Trunks não brinca em serviço. Mas que seria muito interessante ver essa história desses dois Trunks no futuro, para saber o que eles iriam fazer, se iriam fazer essa assimilação ou não, ele ia viver os dois juntos ali, né, como se fossem dois parceiros de treino, de luta, enfim, ou como se fossem dois irmãos gêmeos. Isso seria muito bacana de ver em uma história spin-off de Dragon Ball, com toda certeza. Saga Buu da linha 2. Bom, galera, essa Saga Buu para mim é a mais interessante de todas. Por quê? Porque nessa Saga Buu, nessa linha alternativa, que é a linha 2, ela não teve ali, né, a participação do Cell. O Cell que a gente viu lá, né, tocando terror na sua saga. Não teve o Cell, teve apenas os androides, e eles foram detidos provavelmente com um controle remoto. Eles não precisaram treinar para superar os androides. E é aí que tá, galera. Por quê? Porque a partir desse princípio, a gente tem ali, né, Guerreiros Z que chegaram na Saga Buu, no caso, mais fracos, que se passou após 7 anos. Por que isso, Rafael? Porque se não teve lá o Cell, não teve treinamento da Sala do Tempo. Se não teve treinamento da Sala do Tempo, automaticamente não teve Super Saiyajin Full Power, Super Saiyajin Daini Dankai, Daisan Dankai, não teve Super Saiyajin 2, e teve um monte de coisas que aconteceu, né, por causa do Cell. Até mesmo a fusão do Piccolo com o Kami-sama, ela só ocorreu no presente justamente por quê? Porque o Kami-sama percebeu ali, né, a presença do Cell. Ele não tinha ali os androides ainda como uma ameaça. E isso também pode ter acontecido também na linha 2. O Kami-sama não ter se fundido com o Piccolo por ter sentido que os androides também não era essa ameaça. E você pensa que na linha 3, que é a linha recorrente, que é a história que a gente viu da Saga Cell, os androides só mudaram de lado justamente por quê? Porque o Cell entrou na história. Se o Cell não entra na história, os androides já estão até agora querendo caçar o Goku. Então você entende que nessa linha não aconteceu esse evento, né, também do Piccolo se fundir com o Kami-sama. Então você entende que lá na Saga Buu, que se passava após 7 anos, a gente poderia ter muitas alterações, como por exemplo, o Goku permanecer vivo. E ali, né, ficar ao lado do Gohan durante esses 7 anos. Seria bom ou ruim para o Gohan? A gente não sabe, galera. O Goku conseguiria alcançar o nível, pelo menos do Full Power, ele conseguiria atingir esse nível até então desconhecido nessa linha temporal, que era o Super Saiyajin 2. Bom, o 3 eu sei que ele não conseguiria, porque o 3 ele só poderia alcançar esse nível lá no outro mundo, que é bem mais fácil de você controlar ali, né? Até porque o gasto de energia é muito menor do que da Terra. Mas o 2, eu tenho minhas dúvidas. Ele poderia ou não alcançar. Com certeza o Babidi e o Daburá chegariam na Terra, e é aí que seria interessante você ter ali um confronto dos Guerreiros Z um pouco mais fracos, ou bem mais fracos do que eles estavam na Saga Buu recorrente, que é a que a gente conhece, enfrentando ali Daburá e Babidi. Na minha opinião, o Daburá ia ser como se fosse um chefão final, galera, para você derrotar ele e impedir o despertar de Majin Buu. E ficaria ainda mais interessante se o Majin Buu despertasse. Por quê? Porque aí a gente teria ali o Shin também participando dessa saga, e assim ele iria recrutar ali a galera, ou o Gohan, ou até mesmo o Goku, que estaria vivo, e ele com certeza tomaria ali a frente, tomaria ali o lugar do Gohan nesse treinamento com a espada Z, e depois, consequentemente, com esse ritual do velho Kaioshin, né, que ele fez com o Gohan, ele poderia fazer até mesmo com o Goku, porque ele estaria vivo, e assim ele também teria a responsabilidade de proteger a Terra. Mas outra coisa também que não teria, que eu tenho certeza, era a fusão Metamoro, porque a gente sabe que o Goku aprendeu essa fusão lá no outro mundo. Então, como ele não morreu nesse período, ele ficou vivo na Saga Cell, né? Na Saga Cell que não existiu, então ele ficou vivo, então ele não aprendeu essa técnica da fusão Metamoro. A técnica da Potara, ela poderia acontecer? Poderia.
mas acredito eu que se o Goku tem o seu potencial liberado para lutar contra o Majin Buu, ele conseguiria derrotar o Majin Buu, isso é claro, se ele não ficasse brincando.